Boa noite, como vai? Tudo bem? Tô aqui inaugurando um tripé novo, por isso que a câmera tá meio balançando. Bom, resolvi fazer essa live hoje aqui para tratar de um assunto que eu considero muito importante no momento atual e por isso que ela foi marcada de última hora aí. Eu estava pensando nesse assunto já fazia um tempo e aproveitando o nosso momento aí de Semana da Lua Nova e etc. Resolvi combinar essa live aí e convidar vocês a trocar essa ideia. Mas esse assunto vai estar disponibilizado depois aqui no meu Instagram e também no canal no YouTube que eu montei há um tempo atrás e vou disponibilizar esse material também. Só para constar, hoje é 15 de abril de 2021, estamos aqui em São Paulo, estou falando em São Paulo. Obrigado aí quem está entrando, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos falar sobre os chakras transpessoais, mais especificamente o chakra estrela da Terra, que é um assunto que muita gente fala, mas não tão profundamente, mas que eu considero muito importante nesse momento atual que a gente está passando. É um tema que toca muito esse momento de pandemia, esse momento mundial e planetário que a gente está vivendo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Ravi, sou terapeuta integrativo, trabalho com EMF, Florais de Saint-Germain, aromaterapia e aura soma e estudo antroposofia já faz alguns anos, estou aí nessa busca de autoconhecimento e trabalho terapêutico há uns 10 anos mais ou menos. Então o que eu vou partilhar hoje aqui com vocês é aquilo que eu aprendi ao longo dessa caminhada e estou aberto também a perguntas, a ouvir feedbacks de vocês, dúvidas, etc, para a gente construir esse diálogo juntos, tá? Bom, eu estou fazendo essa live porque o momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado. A gente está aí no segundo ano de pandemia no mundo todo e aqui no Brasil uma situação muito triste, de muitas mortes, muito descaso com a saúde. Também um momento de muita desinformação, né? Onde muitos terapeutas, muitas pessoas estão divulgando informações equivocadas, estão misturando de uma maneira não muito saudável aí o assunto da espiritualidade com o assunto da saúde, com a forma que a gente está lidando com a pandemia. E também um momento de crise climática, né? Porque estamos aí no auge de vários problemas ambientais e climáticos. A pandemia é uma consequência disso e, no entanto, pouca gente está falando sobre isso, né? Sobre o aspecto ambiental da pandemia. Então, como vocês devem ter visto aí por essa introdução, é um assunto longo. Falar do chakra estrela da Terra e dos chakras transpessoais não é um assunto simples e curto, então quem tiver interesse aí, senta que lá vem história, tem bastante informação para passar. Bom, os chakras transpessoais são aqueles chakras que estão além do nosso corpo físico. Então, além do corpo físico, está além do indivíduo. São chakras que falam de questões mundiais, falam de questões sociais, dessa relação que cada um de nós tem com o planeta, com a natureza, com a sociedade, etc. Eles já foram mencionados em muitas escrituras antigas como órgãos de percepção suprassensível, novos chakras, etc. Mas o assunto sobre eles se tornou um pouco mais divulgado assim depois da Convergência Harmônica em 87. Tem uma autora aí que é a Katrina Raphael, enfim, não sei como falar o nome dela em inglês correto aí, que citou os novos chakras no seu livro Transmissões Cristalinas, que ela publicou em 89. E é considerada aí a primeira vez que a literatura New Age menciona o chakra estrela da Terra, o chakra estrela da alma, o novo cardíaco, o cardíaco superior, enfim, esses novos chakras chamados de transpessoais. E eles vêm justamente junto com esse momento de transição planetária, né? Quando se falava muito aí de que em 2012 ocorreria uma transição no planeta, de que ia acontecer uma mudança muito significativa na humanidade e que nós íamos precisar despertar a nossa consciência para novos valores, para
novas perspectivas de vida em sociedade no planeta. Também esse assunto aí dos índigos e cristais, né? Quem seriam esses novos seres, essas novas individualidades que estavam nascendo desde antes aí do final dos anos 60 e tal, e que estavam tendo seus filhos, e seus filhos mais diferentes aí nos anos 80, enfim. Todo esse movimento aí de novas almas, né? Então esse é um assunto que tem muito a ver com a nova era, tem muito a ver com essas novas terapias, essas novas práticas que a gente tem encontrado ultimamente, né? O chakra estrela da Terra, especificamente, é um chakra que se localizaria a 20 ou 60 centímetros abaixo da nossa sola dos pés. Ele teria a cor preta e, quando iluminado, a cor dele seria magenta, né? Que é aquele rosa choque, aquele rosa bem forte. Na Aura Soma, especificamente, a gente fala disso de uma forma muito diferente e etc. e tal. Para a Aura Soma, o magenta é aquela cor quase preta, né? Que aparece aqui no chakra número 100, e também aparece no frasco 0. Ele parece o preto, mas na verdade é um magenta carregado de vermelho, né? O magenta é fruto aí do violeta, com uma carga de violeta que já tem vermelho, né? Com mais azul. Então ele fica uma cor muito escura, mas se você olha ele contra a luz, parece que ele tem uma tonalidade meio avermelhada, meio arroxeada, assim. E é um chakra que está relacionado aí com uma linha de resgates da Aura Soma, né? Então todo momento que o chakra, que a cor magenta púrpura aparece nos frascos, ele aparece na fração inferior e ele tem essa relação direta com o resgate, né? Então tem um set aí de resgate da coroa, resgate do corpo físico, do corpo espiritual. Ele tem ligação direta com resgatar a matriz humana, a matriz genética, a matriz ancestral do corpo físico, né? E é um chakra que nos coloca diretamente em contato com a consciência da Terra. Ao começar a entrar em contato com a energia da estrela da Terra, a gente vai falar da energia dos elementais, a gente vai falar da energia dos cristais, da energia do planeta e dos lugares sagrados que existem no planeta. E quando eu falo de lugares sagrados, eu estou falando principalmente desses lugares naturais aí, né? Como o Grand Canyon, as Chapadas aqui no Brasil, as Cataratas, enfim, a Cordilheira dos Andes, os Himalaias, esses lugares que datam aí desde o início dos tempos, que tem milhões e milhões de anos e que carregam uma memória muito grande do nosso planeta. Então o Chakra Estrela da Terra ele vai falar da consciência planetária diretamente da consciência de Gaia, né? Essa ideia de que a Terra é um organismo vivo, de que ela tem uma consciência, de que ela tem uma vida e que através da nossa conexão com a Terra a gente consegue compreender as mensagens e a memória que ela carrega desde sua criação, desde seu nascimento, enfim, né? Desde quando a Terra surgiu. E na Aura Soma a gente vai falar disso, desse processo de conexão com a estrela da Terra de uma forma muito interessante, que é definida numa imagem que a gente vê muito na Aura Soma, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a definição da nossa anatomia sutil. Então a estrela da Terra ele estaria aqui embaixo, né? Depois, no caso, aqui, não sei se dá para vocês verem bem, mas tem uma pessoa sentada, né? Mas o estrela da Terra ele está aí entre 20 e 60 centímetros abaixo da sola dos pés. E o que a gente vê na Aura Soma é que quando esse chakra ele é ativado, ele envia uma descarga energética que vai direto para o nosso plexo solar. Então, para se conectar com o plexo solar, com a estrela da Terra, a gente passa por um processo de transformação do ego, de transformação da nossa individualidade, da nossa personalidade, e se conecta com uma nova dimensão do que é ser indivíduo, né? E essa nova dimensão, ela é aquilo que a gente vai dizer aí o caminho do eu ao nós, o caminho do indivíduo para o todo, do individual para o coletivo, e que a gente começa a não só pensar em si mesmo, mas também pensar no próximo. Então ele vai falar da empatia, ele vai falar dessa relação que a gente tem com o outro e, consequentemente, com o mundo, né?
Porque despertar para a consciência do estrela da Terra é despertar para a consciência planetária. Então, que papel eu tenho na sociedade? O que eu tenho a acrescentar para o outro? Como eu posso ajudar o outro? E como eu posso ajudar o planeta? Eu posso ajudar a nossa sociedade a evoluir, a ser um lugar melhor, um ambiente melhor, para que possamos continuar existindo e coexistindo no planeta. Para a Aura Soma, esse processo ele tem uma ligação com uma cor que é o verde oliva, que é uma cor relacionada à consciência feminina. E aí é interessante pensar nisso, né? Que quando você fala da teoria de Gaia, Gaia é considerada um ser feminino. O planeta Terra seria uma entidade feminina, uma entidade amorosa, uma entidade cheia de vida e de amor. E ao entrar em contato com a estrela da Terra, com a consciência da Terra, a gente passa a praticar essa consciência altruísta, né? Esse exercício da fraternidade, da solidariedade em relação ao próximo, em relação ao planeta. E que interessante que isso aconteça no plexo solar, que tem uma ligação direta também com a nossa alimentação, tem uma ligação direta com as relações sociais que a gente tem, né, do indivíduo com o todo. E a Terra é da onde vêm os nossos alimentos primordiais aí, né? É a partir dela que nasce tudo que a gente come, tudo que a gente precisa para se manter vivo. E a partir dessa consciência, dessa conexão, a gente vai começando a olhar para a nossa responsabilidade ambiental, né? Para aquilo que a gente realmente tem de contribuição com o todo, né? Qual é o impacto que eu tenho no planeta, qual é o impacto que as minhas ações têm no todo, de forma a minimizar esse impacto, né? Afinal de contas, o planeta é a nossa casa e o nosso corpo é constituído da mesma matriz do planeta e os nossos alimentos provêm dessa mesma terra. Então, como que a partir da própria alimentação, como que eu me nutro desse planeta e como que eu devolvo para esse planeta aquilo que ele me dá? Então aqui a gente vê valores que são muito necessários e que começam a ser despertos, desenvolvidos a partir dessa conexão com a estrela da Terra, né? Essa ligação com esse chakra vai trazer para a gente esse novo olhar, essa nova forma de lidar com o nosso alimento, com o planeta Terra e com a natureza, com o meio ambiente. E aí, nesse processo de ativação, né, do chakra estrela da Terra, a gente vai buscando rever alguns comportamentos, né? Essa necessidade ela começa a acontecer de dentro para fora. A partir do momento que você tem essa conexão com o planeta, você se coloca numa posição de o que eu tenho a ver com isso, né? Como que eu posso colaborar para que esse planeta seja melhor, para que eu possa realmente me relacionar de forma consciente com o planeta e com as pessoas à minha volta, né? E, bom, gente, eu tô aqui vendo os acenos de vocês. Obrigado por entrarem. Avisei essa live de última hora, então tô organizando aqui o conteúdo e por isso que eu não cumprimentei vocês antes, tá? E eu tô usando um tripé novo que tá fazendo essa câmera balançar aqui. Mas enfim, a partir desse despertar do chakra estrela da Terra, a gente começa a olhar para o coletivo, né? Qual que é o nosso papel, o que está acontecendo no planeta em que a gente vive. E nesse momento de pandemia é muito importante, né, que a gente olhe para isso e que o meio espiritualista, principalmente, que tem, infelizmente, sido muito negacionista, tem falado coisas um pouco controversas em relação ao processo pandêmico, a forma que a gente lida com o que está acontecendo. Nossa, todo mundo entrando agora, gente, eu já dei uma palestrinha longa aqui, boa noite, saudações queridos e queridas. Nossa, dá vontade até de começar de novo, gente, estava aqui aquecendo, comecei a falar todos os tópicos. Hoje eu resolvi fazer essa live justamente porque tem muita coisa acontecendo, acho que não está fácil para ninguém lidar com a realidade que a gente está enfrentando agora. E
eu não podia ficar quieto, eu tenho vontade de partilhar conhecimento, então resolvi abrir essa live hoje. E eu resolvi falar dos chakras transpessoais, que são chakras que nos colocam em conexão com aquilo que está além do indivíduo. Boa noite, Li. E algo que é tão importante nesse momento, né? O quanto a gente está vendo cada vez mais exemplos de egoísmo, de individualismo exagerado na nossa cultura, na nossa sociedade, e o momento pede justamente o contrário, né? E então esses chakras transpessoais, né, que muita gente não conhece aí, são os chakras que ficam fora do nosso corpo e que nos colocam em contato com essa energia, né? Nos colocam em contato com essa perspectiva do coletivo, do social, do planetário, né? E como eu falei antes, eles vêm sido citados em muitas literaturas antigas, né? Os mestres hindus já falavam aí de novos órgãos de percepção sensorial que nos fariam perceber a realidade de uma forma diferente, um pouco mais expandida daquilo que os olhos conseguem ver. Então eles estão falando de outras questões, né? Quando a gente vai falar aí de chakras, dos 7 chakras básicos, eles têm muita relação com aquilo que a gente vive o tempo todo, com o nosso indivíduo, com as nossas emoções pessoais, as nossas relações em loco aí. Mas os transpessoais vão levar a nossa consciência para um olhar maior, né? Para esse olhar para o todo, para o coletivo. A primeira vez que eles foram citados oficialmente foram aí na literatura New Age, pós-87, pós-convergência harmônica, no livro da Katrina Rafael, que chama Transmissões Cristalinas. É um livro de 89, que é onde ela vai falar do estrela da terra, do estrela da alma, do cardíaco superior, do chakra causal, enfim, de uma série de novos chakras. Aí existem controvérsias de quem trabalha com eles ou não, é um trabalho que se faz muito na mesa radiônica, quem faz aí um trabalho realmente multidimensional vai falar mais sobre esses chakras, né? Hoje, especificamente, eu resolvi falar do chakra estrela da terra, que é um chakra que fica abaixo dos nossos pés, aí de 20 a 60 centímetros, que vibra na cor preta, né, que é uma cor telúrica, né, considerada aí a energia da terra mesmo, ali profunda, do magma, do petróleo, etc. E que na Aura-Soma é representado por uma cor chamada magenta púrpura, que é uma cor presente aí num frasco como esse aqui, que é o frasco 100, mas tem outros frascos também que mostram essa cor, que a gente vê como preto, mas na verdade é um rosa-choque escuro, né? De tanto vermelho que contém na composição, então ele parece preto. E é interessante que no sistema da Aura-Soma, todos esses frascos que contêm a fração inferior escura são chamados frascos de resgate. São frascos que trabalham aí resgatando diferentes aspectos da nossa individualidade. E esse resgate ele passa pela consciência coletiva. Ele vai passar pela ideia de vidas passadas, ele vai passar pela ideia de ancestralidade e vai falar de uma restauração dessa matriz humana, né? Da gente reconstituir aquilo que a gente tem de divino, essa conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual, essa ligação, né, entre espírito e matéria. Que não deixa de ser um eterno resgate, aí, o eterno aprendizado da individualidade humana de um ponto de vista espiritualista, né? E então o chakra estrela da Terra, localizado abaixo, ele tá tipo adormecido na maioria das pessoas e ele começa a ser ativado à medida que a gente se conecta com a consciência planetária. E essa conexão, ela era muito difícil antigamente, ela era alcançada apenas através da própria busca pessoal do caminho de iluminação. Mas o que o movimento New Age vai falar aí nessa literatura que eu falei, de 87 para cá, é que ele começa a ser ativado à medida que a consciência da humanidade começa a se expandir. Então, por diferentes razões aí, em consequência dessa transição planetária, desse momento aí em que a Terra vai entrando no cinturão de fótons e a gente começa a receber uma carga eletromagnética diferente, tanto do Sol quanto das outras estrelas, esse impulso de luz que a Terra passa a receber nesse novo tempo, né, começa a jogar faíscas, jogar energia ali e acordar. Olha, Ju, aqui, que legal. Ju Guidotti, querida, boa noite para você.
Estamos aqui falando em múltiplos níveis, tá? Então, o chakra estrela da Terra ele começa a receber esse estímulo vibracional enfim, do cosmos, das estrelas, do que a gente quiser dizer. E também está relacionado com essa ideia de que novos espíritos passaram a encarnar no planeta Terra. Então, que existem índigos, cristais, arco-íris, enfim, essas novas almas com uma nova frequência encarnando no planeta. Essas almas elas vêm com esse chakra um pouco mais ativado. Ele começa a pulsar mais fortemente e à medida que o nosso chakra da estrela da Terra começa a pulsar, ele também evoca essa pulsação nas outras pessoas, né? Então, é um momento aí de transição de consciência onde esse chakra começa a ser ativado. Então, para quem pergunta muitas vezes sobre como se ativa o chakra estrela da Terra, ele está sendo ativado nesses novos tempos que estamos passando aí. Porém, à medida que a gente se conecta, que a gente abraça aí o caminho de autoconhecimento, ele começa a pulsar, né? A pedir que a gente coloque luz nele. E colocar luz no chakra estrela da Terra é olhar para a nossa biologia, é olhar para o nosso corpo físico. Então, por mais que a gente tenha aí, muitas vezes, memórias de vidas passadas, teorias sobre nossa origem estelar e de onde o seu espírito pode ter vindo, todo espírito está dentro de um corpo físico, e esse corpo físico ele é feito da mesma matéria do planeta Terra. Então, ao entrar no corpo físico, a gente precisa se conectar com a sabedoria que ele carrega e com a sabedoria do planeta. E essa sabedoria, ela começa a gerar esse impulso no estrela da Terra que vai reverberando no plexo solar, que é o nosso chakra aqui do abdômen, aonde se exerce a individualidade. E o que acontece quando o estrela da Terra começa a jogar esse impulso no plexo solar, né? Eu vou mostrar uma imagem de novo aqui para vocês, que é uma imagem do sistema da Aura Soma, que faz esse trabalho a partir das cores. Então, aqui vocês podem ver o que seria o magenta, né, o estrela da Terra, e ele dispara um raio que vai em direção ao plexo solar. E aqui no plexo solar acontece uma alquimia de cores que, como vocês sabem, o amarelo com azul vai dar verde, né, que é o chakra do coração, e a partir desse impulso que vem da estrela da Terra, a gente tem uma qualidade do verde oliva, que é uma qualidade que vai trazer o altruísmo, que vai trazer uma percepção além do ego, que vai nos colocar em conexão com o todo. Essa conexão é aquela que nos conduz a uma relação mais consciente com o planeta, a uma relação mais consciente com os nossos alimentos, com aquilo que a gente põe para dentro da boca e com o nosso impacto ambiental e social em relação ao planeta. Porque a gente para de se enxergar enquanto indivíduo sozinho e começa a se ver como como parte de um coletivo, como parte de uma família planetária e com uma responsabilidade em relação ao planeta também. E partindo disso vem aquela ideia também de que Gaia, né, que a consciência do planeta é uma consciência feminina. Então, a partir desta conexão com o planeta, todos os seres humanos passam a desenvolver virtudes que seriam consideradas virtudes femininas, né? Virtudes do amor, virtudes do respeito, da empatia, da fraternidade e um olhar um pouco mais humano para as questões do planeta e da nossa sociedade, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, é nada mais assim necessário do que falar sobre a ativação desse chakra e do quanto a gente ainda está distante dessa ativação, né? Porque a gente vive aí um processo pandêmico gravíssimo e o caos que isso está gerando, obviamente, que passa pela necessidade urgente de vacina, pela necessidade urgente de impeachment, pela necessidade urgente de uma nova política mais humana no nosso país e, consequentemente, no planeta. Mas a situação está tão crítica que ninguém está falando sobre o que é, por que surge um novo vírus em pleno século XXI, né? E nós, ocultistas, esotéricos, aí deveríamos estar nos perguntando, né, que depois de 2012, quando uma transição planetária ia acontecer, quando
data limite aí do Chico Xavier, que depois de 2019 a gente entraria numa era de ouro, etc, etc, caso a gente não entrasse numa guerra, né? Não entramos numa guerra, mas também não estamos numa era de ouro, né? E de repente o planeta joga no nosso colo um novo vírus, né? Uma pandemia mundial, sendo que a gente estava com tecnologia disponível aí para fazer tudo que a gente bem entende, viajar, trocar informação e etc. E por conta aí da nossa inconsequência, da nossa irresponsabilidade com o meio ambiente, também a gente vem de encontro aí com uma pandemia novamente. Bom, olhando para isso dessa perspectiva, não tenha dúvidas de que a Terra está nos dando um recado, seja via laboratórios de conspiração chinesa ou via mutação de vírus em consequência de comer morcego e outros animais. O fato é que um vírus sofre uma mutação e se espalha pelo ar e atinge toda a humanidade. E faz com que a gente tenha que rever fortemente os nossos comportamentos, as nossas escolhas e como a gente tem conduzindo a vida no planeta. Bom, como eu disse, é muita informação, aqui é até um pouco difícil resumir tudo isso, mas essa conexão com o planeta Terra é algo que está faltando para a gente ultimamente, é algo que a gente precisa buscar para desenvolver esse altruísmo necessário, para realmente entender qual que é o nosso papel no meio desse processo. O quanto eu posso olhar para o próximo e o que eu realmente posso fazer em relação ao outro num momento como esse, né? Que vai desde colocar uma máscara, não sair de casa e cuidar do outro, aí, carregar o álcool gel, até pensar aí nas consequências do meu consumo e nas consequências da minha atuação sociopolítica, né? De que forma que eu voto, de que forma que eu escolho os meus representantes e o quanto essas minhas escolhas afetam no coletivo, né? Isso tudo envolve sair do ego e entrar no coletivo, sair do eu e ir em direção ao nós, sair do egoísmo em direção ao altruísmo, que é esse processo que a partir do despertar do Estrela da Terra a gente começa a acordar para ele. Mas esse processo, gente, ele não acontece só para fora, né? Não existe transformação só daqui para fora, não, estou ativando uma Estrela da Terra, me tornei uma pessoa compassiva, generosa e etc, né? Ela também passa por um olhar profundo para a nossa ancestralidade, né? Quem somos nós? Que corpo físico é esse que a gente está habitando agora? Que memória celular eu carrego, independente de que vida passada eu tive, de que origem estelar eu possa ter? Né? Esse corpo físico ele tem uma ancestralidade. Se eu nasci num país, se eu nasci num território, esse território também fala comigo e com a minha natureza. E ele é parte do processo de expansão da minha consciência. E é a partir desse despertar que a gente começa a se tornar mais ativos, se tornar participativos do processo de evolução planetária. Porque sim, herdamos esse corpo do planeta Terra. E o que o planeta Terra está pedindo? O que o planeta Terra espera que a gente faça? Né? Com certeza não é continuar desmatando, não é continuar consumindo dessa forma, não é continuar reproduzindo o mesmo sistema que a gente vem reproduzindo até então, né? Então exige sim uma transformação interna que é um passo além do ego, é um passo além do indivíduo. Daí uma outra informação interessante em relação a esse chakra, Estrela da Terra, é que a cor magenta ela está ligada à prática espiritual ativa. É uma prática espiritual dentro da ação humana. Então é uma espiritualidade que não se mostra apenas ali no templo, na oração, na leitura sagrada, enfim, numa aura divina, mas num fazer. Né? Esse fazer altruísta, esse fazer em prol do outro, em prol do coletivo, está ligado ao magenta e está ligado à conexão do chakra Estrela da Terra. E esse exemplo prático, ele evoca aí a ideia do Cristo cósmico, né? Desse avatar, desse Cristo que muitas vezes é falado de um jeito muito, muito romantizado e pouco prático, mas o exemplo cósmico do Cristo é esse ser que atuou o tempo todo na matéria, né? E que mergulhou profundamente dentro da matéria. Então foi um espírito,
né, um avatar, aí, uma consciência muito superior que encarnou num corpo físico. E é dentro do corpo físico que a gente faz a transição planetária e que a gente pratica a ascensão. Portanto, é através do corpo e é através do planeta que a gente é capaz de chegar num outro estado de consciência e que a gente é capaz de levar o planeta e a humanidade a um outro patamar. Bom, obviamente que esse é um caminho árduo, não posso dizer aí que a gente está muito avançados no processo, pelo contrário, acho que o aprendizado está muito profundo, muito mais difícil do que a gente imaginava, né? Pós 2012, pós 2019, mas é o cenário que temos e é a partir dele que a gente precisa agir. E antes de encerrar, eu queria dar algumas dicas aqui para vocês sobre como ativar esse chakra, né? Obviamente que não é uma coisa que, ativei, estou ativado, estou trabalhando junto com o planeta de um dia para o outro, mas você ativa ele a partir da sola dos pés. Então, para quem aí trabalha com reiki, com terapias vibracionais, também o processo do Estrela da Terra ele acontece aí entre 20 e 60 centímetros depois da sola dos pés. E a ativação dele vai vir aí justamente com o trabalho com cristais de quartzo ou com bastão de selenita, aí, fazendo a reflexologia na sola dos pés. Então esse estímulo da sola dos pés, estímulo físico com cristal, estímulo vibracional aí com a imposição de mãos por um tempo, né? Igual a gente faz com a palma das mãos, assim, quando a gente encosta uma mão na outra, para perceber esse eletromagnetismo, essa vibração aí de uma mão para outra, tanto aqui quanto nas mãos do outro, né? A gente faz isso na sola dos pés por um tempo. Então essa transmissão de energia vai nutrindo e vai fortalecendo essa conexão com a Estrela da Terra, né? Vai evocando essa conexão. E um óleo essencial muito indicado para fazer esse trabalho é o óleo essencial de vetiver, que é um óleo essencial de uma raiz, né? Ele tem uma fragrância madeirada, ele é bem resinoso. Então, se você for utilizar ele na sola dos pés, você vai precisar ir fazer um banho-maria e diluir ele num óleo vegetal. Porém, a fricção na sola dos pés com o óleo de vetiver junto com o óleo vegetal também puxa aí esse aterramento. E um aterramento... Às vezes a gente pensa que aterrar é uma coisa muito dura, muito dolorosa. Mas a consciência da Terra é uma consciência muito amorosa, muito gentil. E o vetiver ele faz isso com muita leveza, então ele vai trazendo a nossa consciência para a Terra, vai trazendo a consciência para o corpo, esse enraizamento, mas de uma forma muito amorosa, de uma forma bem afetiva, bem feminina mesmo, assim, que é essa vibração de Gaia, a vibração do planeta. Então, essas são as dicas de ativação para o Chakra Estrela da Terra. Mas, como eu falei aqui, ele passa por um processo de revisão de hábitos, de revisão de conceitos que nos levam em direção ao outro, em direção ao altruísmo, em direção a uma prática humana mais social, mais fraterna, menos individualista, né? Bom, queridos, em resumo, era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje a respeito do Chakra Estrela da Terra e dos chakras transpessoais. É muita informação e eu acabei sintetizando um pouco tudo aqui, mas dá para falar muito mais tempo sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguém quiser mandar uma pergunta aqui agora, eu estou disponível para responder. E, enfim, pretendo fazer outras lives para falar desse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito e que eu considero muito importante disponibilizar nesse momento, né? Obrigado a quem ficou aqui até agora. Não sei quem que está me assistindo, não dá para ver. Mas sim, muita saudade de quem eu não vejo faz tempo aí pessoalmente. Obrigado aí. Jô, bem-vinda, Eva. Dá para ver sim aqui vocês. Ai, que legal, gente. Muito obrigado. Bom, é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer uma pergunta, eu tô aqui para responder. Vete, querida, que saudade de você. Bom, vou falar um pouquinho, gente, assim, esse assunto, ele me toca e eu tô trazendo ele aqui porque é um assunto que ele é muito presente nas sessões que eu faço, né? Como eu falei, na Aura Soma,
Esse processo do Estrela da Terra um processo de despertar da consciência, de resgate do nosso corpo físico, né, das nossas memórias antigas. Então é um caminho de despertar que a Aura-Soma facilita muito, e ele não passa só pela cor magenta púrpura, né? Como eu disse, o processo do verde-oliva, o processo da ponte aí do plexo solar para o cardíaco é um processo que a Aura-Soma vai falar de uma maneira muito bonita. Mas assim, a gente não vai em direção à Aura-Soma falando, eu quero despertar o Estrela da Terra, eu quero acionar o verde-oliva, né? Esse é um processo que você vai vivenciando à medida que você olha para as cores, vai utilizando os frascos e se depara com a necessidade de usar uma dessas cores, né? Obviamente que no processo de terapia com a Aura-Soma, todo mundo em algum momento cai em um dos frascos de resgate e entra em contato com o magenta púrpura, que é esse frasco, que é essa cor da fração inferior escura, né? Além disso, dentro do EMF também o tempo todo, né, que é a calibração do campo eletromagnético, a gente fala do centro de cima e do centro de baixo, né? A nomenclatura no EMF ela vai aparecer de uma forma diferente, mas também é do Estrela da Alma e do Estrela da Terra que a gente está falando. E esse processo, ele acontece, né, na maca, assim, quando o paciente está ali, quando vocês estão deitados na maca, eu estou fazendo a calibração de vocês, eu estou o tempo todo convidando o centro de cima e o centro de baixo a se conectarem, né? Então a gente está ligando esses dois chakras, né? Estrela da Alma e Estrela da Terra, não falei de Estrela da Alma hoje, né? Foi só Estrela da Terra, mas é esse outro chakra que no MF tem outro nome, mas a gente está ativando ele nesse momento, né? Então é um processo vivo. E é um processo que acontece com outras pessoas também, em outros tipos de terapias, e que é um processo urgente, né? Óbvio que é preciso balancear os nossos chakras, fazer yoga, se conectar aí, fazer o alinhamento de chakras, entender o que está acontecendo com as nossas emoções individuais, mas o momento da Terra hoje ele pede que nós sejamos mais coletivos. Então, para quem aí pratica suas próprias visualizações, etc., se conectem com esses novos chakras, né? Busquem informação, se quiser ajuda, eu estou aqui à disposição para auxiliar. E um caminho possível é justamente as calibrações de EMF e o uso dos frascos de Aura-Soma, né? Tem o Pomander Magenta Púrpura, tem os frascos de resgate, versão de bolso também, que vão aí justamente evocar essas virtudes. Mas esse assunto Bom, e também falei para vocês aí do cristal de quartzo, né, do bastão da reflexologia e também do óleo essencial de vetiver, que também são recursos aí que podem ser utilizados na ativação do chakra estrela da Terra. Mas esse processo todo ele envolve meditação, gente. Ele envolve meditação e envolve prática, né? Sair do ego para ir para o coletivo envolve abrir mão um pouco de si mesmo em prol do outro. E abrir a nossa consciência para o que é a consciência planetária, para o que é que o planeta Terra está dizendo, exige sensibilidade, né? Exige olhar e olhar de novo para o planeta, olhar e olhar de novo para a natureza e entender o que ela está falando, né? Porque parece, assim, à medida que você desperta, fica óbvio que o que você tem que comer tem que ser puro, que a água que você bebe tem que ser limpa, e que o seu resíduo precisa ser compostado, reciclado, e que a gente precisa de menos plástico e mais madeira, e enfim. Mas a nossa cultura não colabora com isso, então não está explícito. Não é que está todo mundo olhando para a vida aí falando, beleza, acordei querendo comer orgânico, consumir conscientemente e me conectar com a natureza, né? Muito pelo contrário, ainda mais no meio do lockdown, para quem está numa cidade como São Paulo, parece que a natureza está cada vez mais distante. Então esse processo de conexão com a estrela da Terra, ele é um processo meditativo. Ele é um processo que exige que a gente vá em direção à natureza, que a gente busque uma alimentação mais saudável, que a gente pratique jejuns, que a gente pratique restrições alimentares e que a gente se conecte com a energia dos cristais, com a energia dos florais, com a energia da natureza como um todo, né? Porque a gente está cheio de casca. Né? E se entrar, acessar a consciência que está ali presente num chakra cardíaco, num plexo solar,
já é um processo difícil, quem dirá um chakra transpessoal, né? Mas, de novo, o planeta está pedindo isso e a humanidade está preparada, né? A gente não está passando pelo que a gente está passando porque somos vítimas do planeta, né? A gente tem responsabilidade nisso e a gente tem informação disponível. Eu estou aqui falando tudo isso para vocês nessa live, estou querendo até fazer outra, gravar para colocar no YouTube um pouquinho mais organizado, porque esse assunto é muito importante. A gente precisa abrir um pouco os nossos olhos em relação ao próximo, em relação ao coletivo e em relação ao planeta, né? Não é uma única ação isolada, é preciso um movimento coletivo em prol desse despertar, né? Então, é rever a nossa alimentação, é rever a forma que a gente trata os animais, é rever a forma que a gente trata o meio ambiente e é sim repensar a nossa responsabilidade enquanto indivíduos na sociedade, né? Rever a forma como a gente está escolhendo o futuro que a gente quer para si e para as futuras gerações. Porque o planeta é um só, gente. Eu sei que tem muito espiritualista aí que acredita que, né, sei lá, vim de outro planeta, de outra dimensão, vou embora, que a pandemia está matando os espíritos que têm que morrer e que alguém tem que ficar aqui porque é escolhido. Mas, gente, a situação ela é mais séria do que parece. O momento planetário exige responsabilidade e maturidade espiritual. Que é isso, gente, eu não estou inventando nada, isso aqui eu não falei da minha cabeça, gente. Se quiser eu falo a fonte, entendeu? Estrela da Terra, chakras transpessoais é uma informação que está circulando aí desde 87. Então todo mundo que trabalha com energia, todo mundo que se conecta aí com a espiritualidade está sabendo desse assunto. Então a gente não pode ser mais tão irresponsável na hora de olhar para o que está acontecendo no planeta e continuar olhando para o próprio umbigo, sabe? Não é achar que eu não vou tomar vacina porque meu anjo me protege, porque a pandemia é uma invenção. Gente, tem gente morrendo. As pessoas estão morrendo, a gente está trancado. Esta é a realidade da terceira dimensão. Seja ela por consequência política ou por consequência da natureza, essa é a situação que boa parte da humanidade está enfrentando. E o que a nossa consciência precisa desenvolver para superar esse processo, né? Muita coisa a nossa consciência precisa desenvolver. Mas ela passa por um processo de alquimia interior que passa pelo chakra estrela da terra e pelo chakra estrela da alma e por um exercício de altruísmo, um exercício de empatia em relação ao próximo. Bom, acho que eu falei tudo que eu queria, meio desabafo pandêmico aí de quem está em lockdown. Eu agradeço a quem ficou até aqui, quem assistiu essa live depois. Eu pretendo disponibilizar ela no meu YouTube também e pretendo fazer outras para partilhar um pouco dessa informação. Muito obrigado, boa noite para vocês. Quem quiser conversar mais aí, tô respondendo mensagens, vou abrir uma caixinha de perguntas no Story também. E é isso. Gratidão, boa noite, namastê.